Olá, meu amigo Gabriel Roger. Tudo bem com você? Olá, minha amiga Natália. Tô bem. E com você? A Tudo gente veio certo. aqui desbravar novos horizontes. Exatamente. Vamos falar sobre pensamento computacional, né? Por mais que ele tenha saído na BNCC como uma matéria que precisa ser ensinada nas escolas, né? Ainda não se sabe como ensinar, quais são os professores que vão ficar responsáveis por isso. Então, a nossa série tem justamente o objetivo de mostrar que pensamento computacional está em todas as matérias, aliás, está no nosso próprio dia a dia. Assim, como desenvolvedor, a gente está trabalhando com tecnologia, mas quando a gente fala do outro lado, do externo, por exemplo, um professor de português, uma professora de matemática, muitas das vezes ela não consegue relacionar a sua matéria com o que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Eu acho que a gente chegou aqui para isso, para tentar fazer essa troca do que a gente pode passar do nosso dia a dia de tecnologia para o dia a dia de um professor que está na sala de aula, de uma professora que está na sala de aula. Perfeito. E esse vídeo especificamente a gente quer falar um pouco de ciência, de biologia, justamente para fazer essas relações, né, com essa matéria. Vem até de questões mais filosóficas, né? Quem somos nós? Como a gente nasceu? Para onde a gente vai? Né? Essas questões intrínsecas, né, do ser humano faz com que a gente estude, a gente tente entender a nossa própria história, né? E quando a gente pensa que a biologia está caminhando hoje com a ajuda da tecnologia para aumentar talvez a nossa perspectiva de vida ou trazer um pouco mais de qualidade de vida, isso é muito uma missão da própria tecnologia. O que você acha sobre isso? Nossa, é muito louco. Tudo que você falou até agora parece ser só biologia, mas é até engraçado de se falar, é pura tecnologia. É Quando você verdade. pega ali a biologia, ali os estudos da medicina, da área da saúde, a gente tenta sempre descobrir como o ser humano pode viver mais, como alguma espécie pode viver mais. E se você pega, por exemplo, botânica, biologia celular, eu não sei todas as matérias de biologia aqui de cor, que faz um tempo que eu não pego ali firme na estudos de É. biologia. Mas pega a genética, por exemplo, o tanto de dados que a gente consegue coletar sobre um único ser humano, uma única espécie, inúmeros dados. E com esses dados a gente consegue jogar ali para um computador e começa a fazer um estado de comparação. Olha, esse ser humano é desse jeito, esse outro ser humano é desse jeito. Como que a gente pode estudar esses dados ali num computador, através de análise, insights, a gente tirar alguma conclusão? É uma mistura, né? Acredito eu que antes, antigos biólogos não tinham ali um computador para ficar coletando dados e começar a comparar. Olha só essa espécie, olha aquela outra espécie. Sim, acho que era tudo na caneta, né? Acho que a galera se Era baseava tudo ali muito em anotações. caneta, papel, mas hoje em dia acredito que uma pessoa que trabalha ali com biologia tem que ter alguns conhecimentos de análise, de estatística, porque é uma comparação, né? É uma identificação de padrões. Estatística estuda o comportamento de padrões. Biologia é isso, mas tem uma matéria, Nath, eu não sei se você sabe, que se chama É. biotecnologia. Biotecnologia. Biotecnologia é uma matéria que é a mistura, né? De biologia e tecnologia. E mistura tudo, mistura computação, mistura robótica, mistura nanotecnologia, mistura IoT, internet das Você coisas. falou tudo. A tecnologia, a gente costuma até, inclusive, dizer que aliada a qualquer coisa, tende a melhorar aquela coisa, né? Então, se você pega a biologia com tecnologia, você acelera esse processo, ou mesmo, né, os estudos que foram feitos. Imagina agora para o Covid, né? Para a vacina. O quanto a tecnologia não ajudou a galera a criar essa vacina. E aí pega, por exemplo, uma matéria como biologia, né? Eu estava vendo uma matéria recentemente, eu vou colocar no link aí na Boa. descrição para o pessoal ler, tá? Uma matéria de economia falando sobre o aplicativo com uma tecnologia da Google e a Apple. Ó, primeiro aplicativo construído por Google e Apple, que vai alertar sobre o contato com infectados por coronavírus. Então, Nossa, uma que legal. tecnologia, uma pessoa próxima a mim foi diagnosticada com a doença em até 24 horas, se essa pessoa ela foi registrada ali, foi para o médico, né? Registraram que ela estava com coronavírus. Se essa pessoa esteve próxima a mim, o meu aplicativo que eu tenho baixado no meu celular vai alertar. Putz, ó, essa pessoa esteve próxima a você e ela estava infectada. Então, com base nos celulares das pessoas, as pessoas conseguem saber quem próximo estava infectado. Então, agora você destrincha isso. Não é só tecnologia, não é só sobre tecnologia isso. Envolve tecnologia, envolve muita tecnologia, envolve redes, envolve smartphone, envolve as pessoas terem celular, envolve Google Play, App Store e por aí vai. Mas muito mais do que isso, envolve estatística para entender ali sobre a porcentagem
de pessoas que esteve próximo a você com vírus ou não. Envolve muito biologia também. Quando a gente fala de infectados ali, o aplicativo traz muitas informações sobre esses dados, né? Eles estavam falando aqui nessa reportagem que traz não só informações sobre como que foi diagnosticado, quando, isso são dados que envolvem biologia também, né? Perfeito, Grojo. Imagina a construção desse aplicativo, né? Quantas coisas pessoas que desenvolveram, né, tiveram que sentar, que pensar, que estruturar antes de chegar nessa versão final. E é por isso que pensamento computacional é muito importante, porque pensamento computacional nada mais é do que uma estratégia para a resolução de problemas, tá? Então pense o seguinte: pensamento computacional tem 4 etapas. Elas são decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e, por último, o próprio algoritmo, né? Você falou sobre genética, eu queria te convidar a pensar comigo aqui. Quando a gente fala hoje de genética, a gente tem a tecnologia a nosso favor. A gente consegue manipular DNA, né? A tecnologia tem avançado muito nesse sentido, mas vamos voltar lá na lei de Mendel, lá no começo, o mongezinho das ervilhas, que estava tentando descobrir essa coisa que hoje a gente chama de genética, certo? O que ele fez? O que é a lei de Mendel? Eu esqueci isso daí. Eu explico super. Porque você começa a pensar quais as conexões que a gente pode fazer com o pensamento computacional e você vai vendo cada assunto que você estuda na escola, como você pode explicar ele com o pensamento computacional, né? Porque não é uma coisa de programação, não é uma coisa que só os desenvolvedores, as desenvolvedoras se utilizam. Uma hora que a gente entendeu que pensamento computacional é uma estratégia para resolução de problemas, ela cabe em qualquer coisa. Né? Por isso que a gente está fazendo essa relação com a biologia. Nos próximos vídeos a gente pode fazer com outras matérias, mas tudo tem pensamento computacional. E o que Mendel fez, tá, Groger? Ele começou a tentar entender o que estava por trás, né, da genética. Mendel foi descobrindo através de experimentos, e aí ele se utilizou da ervilha para fazer esses experimentos, tá? Primeiro porque ele precisava de algo que tivesse uma vida curta, porque se ele fosse fazer isso com algum animal, talvez ele morresse e não desse tempo dele terminar o experimento. A ervilha em si, ela tem algumas características, né? Ela tem cor ali da flor, ela tem a textura da ervilha, né? Se ela é lisa, se ela é rugosa. Então, trazendo isso para pensamento computacional, essa etapa seria a etapa de decomposição. Deus dividiu o meu problema em problemas menores. Ele olhou para todas essas características e pensou, poxa, eu preciso de linhagens puras para eu conseguir fazer os meus experimentos. O que eu quero dizer por linhagens puras? Ervilhas da mesma textura ou todas da cor branca? E depois, o que ele fez? Ele reconheceu padrões, né? Que a gente fala aqui. O que é reconhecer padrões? Bom, eu olhar o que tem a ver com o quê. É um machine learning aí da vida, né? Você simplesmente conseguir observar ali um conjunto de elementos, de dados, e o que faz sentido manter, né? Perfeito. Eu fiquei me questionando aqui. Mendel fez isso num papel, será? Assim, papel, com certeza. Se fosse hoje em dia, né? A gente. Python, com certeza. Ele usou Python Ele ou usou R Python. para conseguir reconhecer os padrões, usou ali scikit-learn, alguma biblioteca ali de Python para conseguir fazer algum machine learning ali para Ah, com certeza. Aí, beleza, ele fez essa decomposição, certo? Ele fez as linhagens puras. Depois, a segunda etapa do experimento foi, poxa, deixa eu pegar uma ervilha aqui amarela, eu vou cruzar com uma ervilha verde e entender qual que é o padrão que ela me retorna, né? Então ele começou a fazer esses experimentos. E pensa que eu estou falando aqui para você, é um exemplo apenas da cor, mas ele fez isso para todas as características, né? Ele tentou fazer essas fecundações para entender qual o padrão que ele poderia observar. E aí ele observou, Groger, que a filhotinha da ervilha verde com a ervilha amarela só dava ervilha amarela. Tem alguma coisa acontecendo aí que eu não entendo. Por que não deu verde? Né? Qual que é a questão aí? E aí, depois de entender esse padrão, né? Sempre amarela, pegar essa geração de filhos amarelos, certo? Que era de uma ervilha pura amarela com uma ervilha pura verde, e eu vou autofecundar ela para saber o que rola, o que vai acontecer. Então ele autofecundou esses filhos, né? Ele fez amarelo com amarelo. E aí ele descobriu um padrão, olha só, de 3 para 1, ou seja, os filhos dessas ervilhas, as 3 primeiras sempre eram amarelas, e dava uma verde lá no cantinho. E ele falou, poxa, deixa eu fazer isso mais uma vez. Ele fez isso 10,
20, 30, 40 vezes. E de 40 vezes, 30 eram amarelas e 10 eram verdes. Olha só esse padrão. Esse padrão se manteve, então ele conseguiu reconhecer que alguma coisa estava acontecendo. Ele ainda não entendia o que que era, né? Mas ele conseguiu observar isso. Olha que louco. Olha, o que eu tô mais surpreendido é que ele não fez nenhum gráfico, assim, nenhuma explanação dos Ele não problemas. abriu pandas, né? Eu tô surpreso, assim. É louco que quando a gente ouve isso na escola, eu lembro dessa matéria, não se passou pela minha cabeça que Mendel estava simplesmente resolvendo um problema através de um algoritmo ali. Tentativa, erro. Perfeito. Ele estava montando basicamente um cubo mágico ali para tentar reconhecer um Você padrão tá com o ali. seu aí? Mostra pra galera seu cubo Tô com o mágico. meu presenteado. Ah, boa! Estamos Mendel, viciados, pessoal, em cubo mágico. Isso aqui é algoritmo puro, né, Groger? algoritmo puro. Mendel Algoritmo. basicamente pegou ali um conjunto de elementos, cores ali diferentes, padrões diferentes, putz, quando cada um se encaixa, né? Quando que cada um Uhum. vai fazer sentido? Na computação, Groger, em pensamento computacional, o que que é abstração? Quando a gente fala de abstração, eu estou muito acostumado a ouvir as pessoas a falarem, abstrai aí, tipo, tira esse problema aí, né, da sua cabeça. Só que em computação é um pouco diferente. Abstração é você pegar, por exemplo, um elemento, um objeto. Eu vou dar um exemplo sem ser em computação, tá? Pega, por exemplo, uma cadeira. Essa cadeira aqui que eu tô sentado, se eu for, por exemplo, desconstruir ela, for pegar as partes dela, eu sei que ela tem os braços, eu sei que ela tem a rodinha, eu sei que ela tem a almofada. Pegando todos esses objetos e elementos, eu sei que no final do processo de construção da cadeira, eu vou ter uma cadeira. Só que separando as suas partes, eu vou ter ali a almofada, eu vou ter a rodinha, essas pequenas partes. Então, quando eu falo abstrair, é você pegar ali do problema e separar em pequenas partes, mas no final essas pequenas partes elas vão formar esse objeto final. Perfeito. A gente pode, inclusive, dizer que abstrair é você analisar os elementos que têm relevância para a sua resolução de problema e os que não têm. Então, na hora de você decompor a sua cadeira, você desmontou ela, o seu violão bonito e a guitarra ali, eles têm a ver com o seu problema? Não. Então, a gente vai abstrair apenas os elementos que são relevantes para montar a sua cadeira, né? Se a gente lembrar de novo do experimento de Mendel, ele observou esse reconhecimento de padrões e qual foi a abstração que ele fez? A gente pode dizer que a abstração dele foi justamente as leis de Mendel, né? Essa resolução de problemas, né? A gente tentar pegar ali um conjunto de itens, resolver um problema através de estatística, Uhum. através de pensamento computacional mesmo, o básico. É muito louco, a gente tem que muito pensar como que robôs, algoritmos, tecnologia está mudando o mundo, né? Tanto da forma como a gente se relaciona, da forma que a gente trabalha, da forma que a gente vive. Tecnologia está mudando o que a gente faz, como da forma que a gente faz. Já vieram alunos me perguntar: olha, eu gosto muito de biologia, só que eu não sei por que eu estou estudando programação aqui, porque eu quero estudar biologia na faculdade, quero me formar em biologia. E assim, eu não tô vendo muito sentido, eu não tô entendendo no momento inicial aqui. Só que tem alguma coisa a ver, Groger? Tem alguma coisa a ver? Aí eu fiquei, né? Olha, é comum. Muitas pessoas se perguntam, não, por que eu tô estudando ali condições, loopings, fazer ali um código para resolver um problema simples? Como que eu vou depois, no final, juntar isso com biologia, juntar isso com ciência? Imagina, tudo isso está conectado. Pensamento computacional existe para resolver problemas. O pensamento computacional é você pegar ali a sua cabeça e separar os problemas em pequenas partes para no final você ter ali um problema resolvido. Ou seja, Perfeito. o pensamento humano, primeiro disso tudo, é encontrar, putz, eu não consigo resolver esse problema. Nosso pensamento humano tenta fazer com que o problema fique menor. A gente É, tenta pegar o problema e torná-lo mais fácil. Então, olha, tá muito difícil, eu vou tentar deixar esse problema mais fácil. Vou resolver uma pequena parte ali desse problema. perfeito. Depois a gente vai entendendo que com o aprendizado, com o nosso dia a dia ali, tentando estudar e resolver os outros problemas, a gente vai, no final, observar que
resolvemos o problema por completo. Pensamento computacional pega o pensamento humano para resolver problemas. Então, é claro, uma vertente que a gente chama de pensamento computacional, que o computador pensa assim, etc. Mas se você pega o computador, foi construído com base no humano, né? Então, a Perfeito. gente E tem eu ali acho as peças baseadas no cérebro e por aí vai. Eu acho, inclusive, que o nome pensamento computacional pode até, assim, fazer com que a gente pense que é uma coisa do computador. Mas é o que você falou, a gente já pensa assim. Quando a gente vai resolver um problema, a gente tenta, não, peraí, para tudo, deixa eu pensar aqui, né? Você tenta decompor o seu problema, você reconhece padrões que você fala, nossa, eu já tive esse problema antes, o que que eu fiz da outra vez? O que que eu respondi da outra vez, na outra discussão? Como eu fiz para solucionar? Então, a gente faz isso. E a gente transfere isso para a máquina, né? Porque a gente costuma, inclusive, dizer que o computador não pensa por ele mesmo, né? A gente precisa dar as instruções e a gente dá essas instruções através desse processo, né, de pensamento computacional. Então, é muito louco que o próprio nome, pensamento computacional, talvez iniba as pessoas, né? Mas, na verdade, é como nós pensamos já naturalmente, né? A gente não precisa nem refletir sobre isso, a gente já faz de forma natural, É certo? muito louco pensar que pensamento computacional é mais humano do que computador. Exato. É muito louco isso. Roger, muito obrigada pela sua participação nesse vídeo de estreia da nossa série Sala de Aula Computacional, tá? Muito obrigada pela sua presença. Legal. Muito obrigado também, Nath. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo entenda que pensamento computacional dá para ser levado para o dia a dia. E você se torna muito mais analítico com as coisas, né? Isso é muito legal. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, compartilha nas redes sociais e comenta. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso, se você já tinha ouvido falar de pensamento computacional, se gostou das relações que a gente fez com biologia, deixa aqui para a gente nos comentários. E se você gosta do assunto pensamento computacional, não se esquece de visitar o nosso site, Programação a Lápis, que é o nosso curso de formação específica para professores em pensamento computacional, para você que quer entender mais como o pensamento computacional se relaciona com a sua matéria, ok? E se você é um professor ou uma professora que precisa de bolsa para esse curso, clica no botãozinho Preciso de Bolsa e lá a gente tem um processinho que você pode se inscrever para concorrer às nossas bolsas, tá joia? Um beijo, pessoal, e até semana que vem!